Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos conceitos mais importantes, talvez o mais fundamental de todo o direito penal. Vamos começar com uma pergunta que, olha, parece bem simples, mas a resposta é muito mais complexa do que se imagina. O que, de facto, faz com que uma ação qualquer se transforme em um crime? Pois é, no Brasil, a teoria que prevalece, a que é mais aceita, diz que a resposta está numa análise de três partes. Pense nisso como três filtros, três chaves para definir o que é um crime. Ok, para a gente entender isso de um jeito mais fácil, vamos pensar no assunto como uma receita. Isso mesmo, uma receita de bolo. Para que algo seja legalmente considerado um crime, precisa ter três ingredientes essenciais. E quais são esses ingredientes? Primeiro, fato típico. Segundo, ilicitude. E terceiro, culpabilidade. É fundamental entender isso desde o começo. Uma ação só vai ser punida como crime se passar por todas essas três etapas. Exatamente nessa ordem. Vamos então ao nosso primeiro ingrediente, para ver como essa análise começa a tomar forma. Vamos falar do fato típico. O que é um fato típico? Bom, de uma forma bem direta, significa que aquilo que aconteceu na vida real se encaixa perfeitamente na descrição de um crime que está lá, escrita na lei, no Código Penal. É o primeiro degrau da nossa análise. Tem uma analogia que é perfeita para isso, a do cara crachá. Pensa assim, a ação que a pessoa cometeu é o cara, a descrição do crime na lei é o crachá. Eles precisam bater, sabe? O encaixe tem que ser exato. Olha só esse exemplo prático. A ação, o cara, é alguém apontando uma arma e exigindo a bolsa de outra pessoa. A lei, o crachá, é o artigo 157 do Código Penal, que descreve o roubo como subtrair coisa móvel mediante grave ameaça. Viu só? Deu match. O encaixe é perfeito. Isso então é um facto típico. Ah, então beleza. Se o ato se encaixa na lei, já é crime, certo? Bom, calma lá. Não é sempre assim. E é aqui que a análise começa a ficar mais sutil e interessante. Chegamos ao nosso segundo ingrediente, a ilicitude. Mas aí pode surgir uma dúvida, né? Ué, se um ato já está descrito como crime na lei, não é meio óbvio que ele é ilícito? Parece um pleonasmo, tipo subir para cima. E a resposta é, na grande maioria das vezes, sim. Mas o direito adora um mas. Existem exceções importantíssimas. Ilicitude, ou antijuridicidade, significa que a conduta é contrária a todo o ordenamento jurídico, não só àquele artigo específico do Código. E o ponto-chave é que em certas situações muito especiais, um ato que parece crime é na verdade justificado pela própria lei. Essas situações são as famosas excludentes de ilicitude, ou justificativas. São momentos em que a lei permite uma ação que, à primeira vista, seria um crime. As principais são essas aí: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de um direito. Vamos pegar o exemplo mais clássico: legítima defesa. Matar alguém é um facto típico de homicídio, o cara crachá bate. Mas, se essa morte acontece para se defender de um ataque injusto, a lei diz que essa ação não é ilícita. O ato é típico, mas não ilícito. E o resultado disso? Absolvição. A pessoa não cometeu crime. Ok, agora sim, né? Se o fato é típico e também é ilícito, ou seja, não tem nenhuma justificativa, aí com certeza é crime. Correto? Bom, estamos quase lá. Ainda não, falta o nosso último e crucial ingrediente, e este se concentra não na ação em si, mas na pessoa que a cometeu. Vamos então para o nosso terceiro ingrediente, a culpabilidade. E aqui a palavra-chave é responsabilidade. A culpabilidade é um juízo de reprovação sobre o autor do fato. A pergunta aqui é a seguinte: a pessoa que cometeu o ato tinha condições de entender que aquilo era errado? Era exigível que ela agisse de um jeito diferente? Percebe? A análise agora é sobre o indivíduo e não só sobre a ação. E, assim como a gente viu na ilicitude, aqui também existem as excludentes. Nesse caso, as excludentes de culpabilidade. São situações em que a pessoa, mesmo tendo praticado um ato típico e ilícito, não pode ser responsabilizada por ele. Imagina o caso de uma pessoa com uma doença mental grave que a impede de entender o que está fazendo. Ela acha uma arma, dispara e fere alguém. O ato é típico e é ilícito, mas essa pessoa pode ser considerada culpada? Não, ela é inimputável. E olha que interessante o resultado legal. Ela não é absolvida, mas fica isenta de pena. Então, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e ver por que essas distinções são tão importantes na prática.
Essa tabela mostra a diferença de forma bem clara. As justificativas que excluem a ilicitude focam no ato. O resultado é a absolvição, porque a lei entende que, no fim das contas, não houve crime. Já as excludentes de culpabilidade focam na pessoa. O resultado não é a absolvição, mas a isenção de pena, porque aquela pessoa não pode ser responsabilizada. Portanto, chegamos à nossa fórmula final. Um crime, aos olhos da lei, só existe quando temos a soma desses três elementos. Um fato típico, que também é ilícito e que foi cometido por alguém culpável. Se faltar qualquer um desses três, não há crime. Essa análise em três partes nos mostra que o direito penal vai muito além de uma simples lista de proibições. É um sistema complexo e profundamente humano, que avalia não só a ação, mas também a pessoa por trás dela. Isso nos deixa com uma reflexão final. A justiça está apenas na letra fria da lei ou está principalmente na sensibilidade de quem a interpreta?